Muito legal. Obrigado pela presença. Bom dia a todos, meu nome é Roberto, eu sou funcionário aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Estou no projeto já há algum tempo, né, professor? Hoje é um dia realmente de celebração, a gente está completando 10 anos do projeto Poesia no HCTA. Mas essa semente ela foi plantada um pouco antes, em 2013, onde um grupo de professores, escritores, se reuniram na Feira do Livro de Porto Alegre e idealizaram, então, viram que tinha muita produção literária, poesia aqui no hospital, e que queria um potencial, então, para fazer publicações, para fazer os saraus. Então, eu vou seguir minha colinha aqui. Então, hoje, assim, eu queria fazer um agradecimento muito especial. Então, nós reconhecemos e celebramos a liderança do professor Rogério Xavier. Professor, a sua dedicação é evidente desde os marcos iniciais do projeto, que visam desenvolver um gosto pela linguagem poética, exaltando o pensamento, a criatividade, a reflexão crítica e, fundamentalmente, a humanização das relações interpessoais aqui nesse hospital. A semente desse projeto ela foi plantada em 2013, com a idealização de um volume de poemas do HCPA, que surgiu, então, com um conjunto de lançamentos de livros de literatura, dos quais o professor participou ativamente, juntamente com o Gilberto Schwartzman, o James de Freitas Fleck, o Aldomiro Manfroy, na Feira do Livro de Porto Alegre. E semanas após esse evento, do Feira do Livro, foi realizado um evento cultural no auditório da HCPA, que contou com uma grande aceitação. Embora o grupo de trabalho começou a se reunir informalmente em 2015, o professor Rogério Gastão Xavier já estava na vanguarda desse movimento cultural desde 2013. A coordenação e liderança do professor ela foi crucial para garantir a continuidade dos mini saraus, que foi iniciado em julho de 2015. Teve uma interrupção por causa da pandemia, mas nós continuamos fazendo os saraus de forma virtual naquele período. Então, o professor ajudou a organizar e coordenar os concursos de poesia que nós realizamos, e estruturar a primeira publicação eletrônica, que foi editada em e-book, com o apoio também da Fundação Médica. E a atuação do professor, então, tem sido fundamental para a continuidade do projeto Poesia no HCPA, que visa estimular cada vez mais a produção poética, franqueando a literatura à grande população, incluindo os cuidadores, pacientes, funcionários do hospital e a comunidade. Então, nós agradecemos, professor, pelo seu contínuo empenho e a força da sua liderança, que permitiu que aquela edição do livro saísse e que esse projeto durasse tanto tempo, 10 anos, e que venham mais 10 anos ainda. Então, eu vou encerrar lendo o mote do nosso grupo, que é o poema do Manuel Bandeira, chamado O Impossível Carinho. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo. Quero apenas contar-te a minha ternura. Ah, se em troca de tanta felicidade que me dás, eu te pudesse repor, eu soubesse repor, no coração despedaçado, as mais puras alegrias da tua infância. Muito obrigado, professor. Todas as aulas. Vamos ouvir, então, agora a palavra.
o Leandro Ortega, nosso amigo, aluno do Instituto de Letras e hoje professor na Universidade Federal. Tem um projeto especial para nos contar. Bom dia. Antes de mais nada, agradecer ao Dr. Xavier pela oportunidade. Eu participei em alguns eventos aqui no Hospital de Clínicas. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui nesse local, porque a minha irmã foi salva aqui há 46 anos. Ela teve meningite e encefalite. Ela foi salva, claro que as sequelas ficaram, infelizmente, ela tem 46 anos hoje, e ela está sob os meus cuidados e o meu irmão e da minha cunhada. Então, para mim é sempre uma emoção estar aqui nesse local. E, novamente, agradecer ao Xavier pela oportunidade. Os elogios dados a esse projeto foram bastante enfatizados, se faz necessário, né, falar sobre esse projeto e sobre a utilidade, digamos assim, que ele tem. Eu sou professor na área de letras, sou formado em letras, lancei um livro somente, diante de vocês aqui, eu sou um mero iniciante, né, eu lancei esse livro aqui, Refugos, tive a honra de ter aqui a contracapa do escritor Assis Brasil, teve o Fischer também, que fez a apresentação, e o Joringuei Machado também, que fez a orelha do livro. E lancei também um outro que é sobre Chico Buarque, que foi resultado da minha tese de doutorado na PUC, que eu trabalhei sobre a questão de Eros, a questão do erotismo, na poesia do Chico Buarque, que, no meu entendimento, é o maior artista da língua portuguesa, do Brasil, pelo menos, talvez da língua portuguesa, né? Mas, enfim, vou tratar aqui sobre a questão da poesia no cárcere. E eu lembro que na primeira semana que eu comecei a lecionar no presídio do Aporé, em 2020, me chamou a atenção que na quarta-feira, que é o dia de visitas, na fila, 90% predominava eram mulheres, senhoras, tá? Com sacola de supermercado. E na semana seguinte também, né? Quem estava na fila lá da visita eram predominante de mulheres, né? Senhoras com sacolas de supermercado. E aí, conversando lá com o pessoal do presídio, da direção, eles me comentaram que, geralmente, quem visitava os presos eram as mães dele. As mães que visitavam, algumas esposas, filhos, poucos, mas, enfim, predominância de mães que vinham visitar os presos. Algumas até 2 dias de viagem, vindo da fronteira, vindo de locais distantes, lá para Guaporé, para poder dar lá fazer um bolo e entregar para o filho que estava preso. E em maio de 2020, no primeiro ano no presídio estadual, foi, por coincidência, o primeiro ano em que eu estava sem a minha mãe. Primeiro dia das mães sem a minha mãe. Ela havia partido um ano antes. E eu resolvi trabalhar a temática do Dia das Mães com os presos, né? E trabalhei um poema do Drummond, que eu acredito que muitos conheçam, né? Talvez seja, no meu entendimento, né, o mais belo no que diz respeito à questão da mãe, né, que é o Para Sempre, porque Deus permite que as mães vão embora, mães não têm limite. É tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho, embora, será pequenino, feito um grande. E eu passei esse poema para os alunos lá do presídio, e um deles se emocionou. Ele não chorou, porque lá tem muita coisa da masculinidade, aquela coisa toda, mas os olhos dele visivelmente ficaram cheios de lágrimas.
o cara é chefe de facção lá da região da Serra, né? Chefe das facções. Aí ele comentou que já há uns 10 anos havia perdido a mãe e que logo que ele foi preso, ela faleceu. Então ele não teve oportunidade, né, de dizer tudo aquilo que ele gostaria de dizer para a mãe dele. Aí aquilo para mim foi um sinal assim, de poder tirar desses alunos algo que fosse uma possibilidade deles saírem daquela rotina maçante, tá? Que é uma cadeia, que é um presídio. O doutor, primeiro que falou ali, o doutor o primeiro, não, o primeiro que fez ele falou algo que eu achei interessantíssimo, tá? Ele falou que a poesia aqui no hospital é uma maneira de arejar, né? Pessoas que estão vivendo por situações difíceis de doença. E eu diria o seguinte, que tem muita semelhança com o presídio, tá? Porque lá as pessoas também estão encarceradas. Muitos doentes estão presos numa cama, talvez com possibilidade de não mais sair dessa cama. Tem vários médicos aqui que lidam com isso. Então, tem uma semelhança, tá? O doente olha por uma janela, e lá no presídio, nenhuma janela, eles podem olhar para a janela lá, por questão de segurança, ela é alta, né? E mínimo, né, de arejamento. Então, eu vejo semelhança num hospital, de pessoas que ficam presas numa cama, e ao mesmo tempo, quem está numa cadeia. Eu não estou, obviamente, defendendo né, quem está encarcerado, porque não vi de nenhum deles que está lá por um motivo errado, né? Todos eles confessam que cometeram algum crime e que tem que pagar por esse crime. Mas o que existe, sim, tá, é um perfil de presos, tá, em relação a... Eu vou citar só a questão da educação, tá, do nível de escolaridade, a questão da escolaridade dos presos. 75% deles tem só o ensino fundamental, e metade não tem sequer o ensino fundamental. Por si só, esse dado aí, ele já nos remete, tá, a algumas suposições, enfim, que não, na questão de tempo, não tem como eu detalhar. A maioria são negros, a maioria de classe baixa, né? Mas, enfim, aí eu resolvi, a partir desse insight que eu tive, trabalhando a questão do Dia das Mães, aí, trabalhar poesia com eles. Comecei durante as aulas, vim com poemas, vim com textos que despertassem neles alguma emoção, porque vários, durante as aulas, comentavam comigo que a pior prisão que eles enfrentavam não é estar entre quatro paredes. A pior prisão para eles era a mente. E nunca me esqueço que um aluno um dia disse: professor, aqui é só concreto e ódio. É só concreto e ódio. E aí comecei, enfim, a trabalhar a poesia, tentar cavar deles alguma coisa que fosse, né, uma válvula de escape, e ele acabou sendo, tá? Tive bons resultados lá, criei um projeto de poesia, selecionei alguns textos que considerei os melhores, e eles foram publicados nesse livro aqui, tá? Verdes Campos de Veludo Neutro, que é um projeto lá de Iguaporé, projeto Iguapo Rock, que o Dr. Xavier já participou com belos textos, né? Tudo que o doutor escreve é ímpar, tudo que ele escreve é muito bem feito. Ele participou também desse projeto. E alguns dos textos dos alunos do presídio estão aqui. E foram esses textos que justamente mais chamaram a atenção, cara. Pela questão, eu diria, também da sinceridade, né? Porque eu, nesses 5 anos que eu trabalhei no presídio, eu pude perceber que lá é o ser humano despido de toda e qualquer máscara, digamos. Quem é médico, quem sabe quando um paciente está em fase terminal, talvez venha à tona toda uma essência que durante a vida inteira a pessoa acaba não conseguindo, tá, manifestar. E lá eu vejo que é o ser humano, assim, ó, no sentido mais bruto
É um depósito de pessoas, tá? Que estão lá, e nesse depósito tu não consegue ter algo que seja humano no sentido mais afetivo, mais desenvolvido. O ser humano realmente despido de toda e qualquer forma, tá? De sociabilidade, de civilidade. E para mim foi uma experiência muito grande. A mesma satisfação que eu tinha em dar aula no presídio durante a noite era a mesma quando ia de carro dar aula na faculdade em Bento à noite. O aprendizado até foi maior no presídio, né, como ser humano. E eles têm, claro, eles têm toda uma linguagem, uma maneira de se expressar que é diferente, né? Por exemplo, eu trabalhava muito Racionais e MCs com ele, né, que é uma banda, né, que é um grupo de rap. Inclusive, o Racionais, hoje, com o livro Sobrevivendo no Inferno, já é livre esse disco. Ele foi colocado na Unicamp como requisito para o vestibular de 2019 ou 20, tá? Sobrevivendo no Inferno. Que fala sobre o massacre do Carandiru e tal. Então, eles se identificavam muito com Racionais, com toda essa parte. Aí tentava também colocar autores mais clássicos. E, enfim, eles criaram ali os textos e eu acabei selecionando e saíram impressos. Por favor. Só lembrando, né, que tinha lá a questão da Constituição, o artigo 6º, né, que prega, né, os direitos que são negados, né, pela Carta Magna aí, e um deles é direito à educação, né? Muitas pessoas não sabem, mas todo preso tem direito à educação. Isso é uma lei que vem de 1974, só que no Brasil, há pouco tempo que vem sendo instaladas escolas dentro de presídios. Tá? Então, muitos alunos agora têm a possibilidade de estudar e tem a redução da pena em relação às aulas, né, que eles frequentam. Então, esse aqui é um dos textos, tá, que está aqui no livro. A saudade é companheira, nem de longe é passageira. Sorrateira vem rasteira. A saudade é companheira, não tem lado nem fronteira, que a faça passageira. A saudade é companheira, como o mar não tem fronteira. A saudade é verdadeira. Esse poema me chamou a atenção por causa da sintaxe dele, né? A sintaxe, eu digo, a questão da escolha das palavras meio que inconsciente, né? Para esse aluno aí. A questão da saudade, a questão de que é passageiro, a questão não tem fronteira, porque tudo isso, né, acaba sendo um oposto, né, à prisão, né, à privação de liberdade, né, quando ele fala não tem fronteira, a questão do mar, a amplitude do mar, então tudo entra numa oposição em relação né, a toda aquela prisão física e também mental. O poder que impera na sociedade é o mesmo que distorce a realidade. Brancos e pretos são iguais, mas somente nos jornais. Então, eles abordam também questões que não somente dizem respeito não somente questões que dizem respeito à situação deles momentânea lá, mas também eles têm um espírito crítico em relação a questões mais sociais, né? Então, esse aqui é um exemplo, tá, que manifesta aí uma certa visão de mundo que trata da diferença entre raças, né? Tudo como acaba refletindo, né, no que antecedeu até mesmo o momento da prisão dele. Então, brancos e pretos são iguais, mas somente nos jornais. Como eu falei, a maioria que está na categoria, tá, a maioria são negros.
Amanhece mais um dia e a rotina é a mesma. Acordar e ver o mundo por trás das janelas. Mais um presente que indica que sou mais um nesse eterno. Deitar e levantar, deitar e levantar. Mas sem deixar desanimar. Interessante aqui que essa aluna repetiu deitar e levantar, né? Isso aí remete à rotina, né? Aquela coisa que, né, que não muda. Presente aqui, entre aspas, quando eu li, eu questionei o que ia ser esse presente aí, porque tem a chamada que é feita de manhã cedo no presídio, né? Que é a contagem dos presos, aí eles colocam todos enfileirados, né? Lá na galeria, eles chamam pelo nome, lá o agente penitenciário chama pelo nome e todos têm que dizer presente. Então, o presente aqui, mais um presente que indica que sou mais um nesse eterno deitar e levantar. Então, o presente está entre aspas, porque eles têm que ser presente no momento da contagem. Por favor. Passou dois, né? Sim, pode passar. Pode passar no mais. Mais um. Só não vai dar tempo. Pode passar. Mais um. Mais um. Pobre favelado com a pele da cor do pecado, castigada pelo sol. Meu povo é sofrido até hoje, oprimido, esperando uma mudança, que até hoje não chegou. 500 anos se passaram no Brasil e até hoje nunca nada mudou. Leis que favorecem apenas a minoria, enquanto a maioria vive a penar. Aqui também é um tema de temática bem social, bem forte, né? Alguns alunos lá conseguem ter uma visão mais ampla em relação à realidade brasileira, tá? Eles vão além, tá, daquela questão específica do momento que eles estão vivendo, mas eles conseguem visualizar, né, o contexto brasileiro de um jeito mais amplo. Para encerrar, então, para não tomar mais muito tempo, no meio que é... Esse aqui é um rap, tá, que foi criado por uma aluna. Amanheceu, então, já vem ela chamando a atenção. Acordem, gurias, escovem os dentes, daqui a pouco eles estão na porta da frente. Quando a porta amarela abre, o coração acelera gritando liberdade. Vem a dona com a chamada do presente. Aí aquela expectativa, porque tem uma aula que é feminina, né? Eu dava uma semana aula só para as mulheres, então vinha lá a agente penitenciária acordando elas e ficava a expectativa de que uma delas fosse chamada para, né, para liberdade, isso aí, né? Considerando que no Brasil 1/3, tá, dos presos, eles estão lá sem julgamento, e muitos deles têm que ficar 1 ano até 2 esperando o julgamento. Então, muitas delas estão nessa situação, ou estão grávidas, né? Enfim, é uma situação bem complicada. Para as mulheres é muito difícil, tá? Muito mais do que para o homem. Então, fica aquela expectativa, né? Quando abre a porta, só que aí vem a chamada, aí o presente acaba sendo, né? Tem que ser presente, é sinal que elas vão ter que ficar ainda, pelo menos naquele dia, né? Vão ter que ficar ainda... Né? Tem uma expressão aqui que não está aqui no slide, tá? Tá, eu vou ler então. Vem a dona com a chamada do presente. Todo mundo fica consciente que a liberdade ainda não chegou. De cabeça baixa para a cela eu vou. Como hoje eu queria sair daqui, eles se cansam de ouvir, elas se cansam de ouvir. Daí a mestre de cela chega e fala: para, guria, logo nós vai para casa. Nós aqui, eu estou lendo como literalmente. Exatamente, tá. bem sim. Logo nós vai para casa. Então respiro fundo e deito na jega. Tem um vocabulário específico no presídio, tá? Até eu selecionei vários, porque eu pretendo lançar um livro só com histórias que eu vi dos presos, tá? E jega para eles é a cama, tá? Jega é uma referência à cama.
cama entre aspas, né? Porque é uma laje de concreto, é uma laje de concreto e um chão fino desse jeito. Guaporé é uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, né? Poderia imaginar que o presídio de lá seria mais, né? Mas não é. Não é nem um pouco. Fiquei assombrado, né? Eu vi aquelas histórias, né? Aqui do Central do Porto Alegre, né? Mas agora acho que o Central Novo está melhor do que lá de Guaporé. Celas super lotadas, banheiro que não tem divisão, é uma cortina só que separa, né? Isso lá em Guaporé, como eu disse, cidade da região da Serra, uma cidade relativamente rica e tal, mas que o presídio, com a maioria deles do Brasil, a maioria dos presídios acaba sendo um depósito de lixo. Então eu respiro fundo e deito na jega, mais conhecida como cama de pedra. Todo dia na cela brota uma superação, e cada um conta a sua versão. Que eu caí com isso e aquilo. Que eu caí é uma referência que dizem que eu caí na cadeia, né? Eles perguntam, tu caiu por quê? Caiu é no sentido de por que tu foi pra cadeia, né? E mesmo assim, meu sono é tranquilo, porque a liberdade um dia vai chegar. Mas isso quando a juíza decretar. Enquanto isso, todo mundo se arruma, esperando a visita que vem da rua, trazendo com eles todo o seu amor, dizendo, é uma fase, tamo junto, contigo estou. A vida do preso não é fácil. Sempre vejo na janela uma mina gritando, que nojão. Mas tudo isso logo vai passar. E da casa de pedra, nós vamos voar. Então, casa de pedra, Muito bem. agradecer também a minha prima Cássia, né, que ela ajuda o doutor Xavier, e o Roberto aí, que sempre esteve disposto, cara, a colaborar na organização. É importante que eu depois direto, né? Direto que querem a realidade que vai aqui. Obrigado. Vamos convidar então o Ronaldo Benzena, médico aqui do hospital, para nos falar sobre sua trajetória entre a poesia, canção de prosa e a coisa dele. Obrigado pelo convite. Tentar trazer um pouquinho de música aqui. Eu também sou um eterno aprendiz na parte da literatura. Até fiz uma brincadeira que a música é a porta de entrada para coisas piores, né? E a gente vai, a coisa ali na 14, 15 anos, fim de colégio, banda de colégio, festival de música, a gente começa ali, começa a escrever. Eu já escrevi algumas coisas um pouquinho antes, mas ali vai para querer mostrar o que escreveu, no palco, cantando. Em 2000, e depois de médico formado, semana que vem eu vou ganhar minha condecoração aqui no hospital de 30 anos como médico radiologista aqui. Eu vou trazer um monte de imagem, vou brincar um pouco com a inteligência artificial, que eu botei alguns textos meus, pedi para ela criar imagens, porque eu trabalho com tecnologia, trabalho com imagem, então vocês me perdoem por isso. Vou colocar algumas músicas, se conseguir rodar, peço que vocês entendam que essas músicas foram feitas há 40 anos, e que hoje eu não faço mais música, não tenho mais voz para cantar, mas eu cantava, por incrível que pareça. E 2005, 2006, eu fui fazer uma pós-graduação em letras, e aí eu retomei essa parte de leitura, de escrever, e desde lá eu sou um estudante, eu participo de oficinas literárias, eu procuro ter contato com bons escritores para a gente melhorando o texto. Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu vou, a parte da música, que acho que foi a coisa que iniciou, essa é uma canção foi a primeira música que eu gravei, ela está gravada num vinil, foi no festival que eu participei em Vacaria, lá perto dos anos 90, vamos ver se ela consegue rodar, aí a gente pode ouvir um pouquinho. Sim, então...
Se console, o homem mata o homem, o mundo passa, o homem mata o homem. América Latina, irmãos da mesma corrente, filhos da mesma cantiga, da velha semente. Uma sangue de ouro e de índios e uma terra do abrigo. Estamos mais pobres, irmãos tentam revimento, irmãos concentram no coração a força vinda da fome, a força vinda das mãos, vinda das mãos. Somos hermanos, se seca e de frio. Somos hermanos, se cooperar no caminho. Somos crianças à beira da estrada, na caminhada e suor da fome. Somos um mundo inteiro. Laços sanguíneos nos unem na paz. Antiga luta de briga, onde estamos, somos irmãos. Irmãos. Somos irmãos de seca e de frio. Somos irmãos de poeira no caminho. Somos crianças na beira da estrada, na caminhada, no suor da fome. Somos um mundo inteiro. Laços sanguíneos nos unem na paz. Cantiga no infinita, onde estamos, somos irmãos. 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 Dava para o gasto. Bom, a poesia, eu acho que isso a gente estuda a questão de poesia e de letra de música. Às vezes fica o que uma poesia pode virar música, tem diferença. Isso entra mais no campo teórico, não vou me estender aqui, porque mais não tempo se vai. Eu saí dos festivais de música e comecei a escrever para participar de concursos. E aqui eu tive a felicidade do concurso de poesia do Clínicas, eu ganhar o primeiro lugar, e depois eu ganhei também um concurso de contos aqui. Isso foi porque eu comecei a experimentar a escrita. E eu fui para as coisas clássicas, assim, comecei a escrever soneto. Esse soneto que eu vou mostrar aqui, que foi o que me deu o prêmio do Clínicas, eu escrevi na emergência. Tinha um turno que eu ia para lá, ficava num cantinho,
interpretar os raios-x que iam acontecendo, e sobrava, eu tinha um computadorzinho, eu ia tentando escrever sonetos, e esse aí foi um que sobrou ali, que deu certo, talvez. Eu vou botar um videozinho dele aqui. Impregnou minha alma teu perfume em flores, e meu dia se encheu de claras luzes, afloram da minha pele todos os odores que me acendem quando me seduzes. Lavou-me os olhos com teu brilho claro, e a luz desfez a noite escura. Tua boca transborda fruto raro de seiva doce, fértil e madura. Deste-me o corpo como fonte certa de águas doces de banhar a alma. Nele te encontro sempre tão liberto. Deste-me a alma de todo o teu lume, que incendeia minha vida calma, quando me invade o teu perfume. E depois eu coloquei esse mesmo poema num concurso de contos de poesia para ônibus em Santo Ângelo, então ele, não sei se ele ainda está circulando por lá, mas eu também ganhei esse concurso lá em Santo Ângelo com esse soneto. O Guaroge é eu fiquei descobrindo isso, não sei se alguém conhece esse esquema de rimas do Guaroge. E parece que foi criado pelo Nelson Guerra, que é um escritor uruguaio, está vivo ainda, e ele tem uma sequência de rimas, e eu não sei que cargas d'água isso apareceu para mim, e eu sou, como radiologista, eu sou curioso, eu vou atrás e depois experimentar esse negócio aí. O Guaroge, ele é interessante porque ele usa a mesma estrutura, e o primeiro verso e o quarto verso, eles precisam repetir no nono e no décimo. Então, tu tem que montar. E ele tem a questão da divisão silábica, que eu não sei, esse aqui eu acho que eu fiz, eu devo ter feito a divisão. Às vezes, a única coisa que eu me permito fazer livre, às vezes, é quando eu não consigo fazer, eu taco livre mesmo, não faço a divisão silábica correta, mas esse aqui eu acho que eu fiz, que foi, isso aqui está publicado no livro um dos concursos da OFLIP de literatura, acho que é 2021. Então é uma forma de brincar com a poesia, com tentar montar um esquema de que isso funcione. Eu acho que eu tenho aqui esse aqui é um Guaroge que eu fiz. O silêncio da varanda de um mar silencia. A alma, farta de pensados, do verão que se termina, o mate conversa comigo. Traz lembranças de cantigas, busca a voz da areia clara, no vento interno que anuncia. No silêncio da varanda, do verão que se termina. Quando eu li pela primeira vez, que eu comecei a ler, eu disse, cara, lembra muito da poesia gauchesca isso. E eu disse, vou fazer esse negócio aí. E quando fiz o primeiro, eu mostrei para uma amiga que tem contato direto com esse Nelson Guerra, e ela disse, não, tá errado, tu tem que fazer assim. Aí que eu entendi a questão dos versos, do nono e o décimo ali, não, vamos aprender a fazer isso direitinho. O Rima JB, que é do Benito Rodrigues Manzares, é mais ou menos o mesmo esquema de rimas. Foi outra coisa que o que é esse negócio aí? Quero descobrir o que é. E também me atraquei a fazer, me inscrevi num concurso, recebi uma menção honrosa por ter feito esse aqui, o esquema de rima dele é o seguinte, os dois primeiros versos têm que rimar. Aqui tu tem um verso, uma estrofe com 4 versos que rimam aqui. Depois tu tem um outro
com uma terceira rima, e aí tu termina com a primeira rima, com a segunda rima e com a terceira rima. É um jeito bom de brincar, assim, vou escrever um... Eu botei a inteligência artificial fazer um videozinho. Deixa eu mostrar um campo de livros onde eu tenho alguma coisa escrita aqui. Esse aqui é um concurso que eu participei, fui premiado. Isso aqui é um livro de crônicas que a gente faz no botequim, este. Isso aqui eu tenho um conto publicado, aquilo ali eu tenho um texto publicado, aqui é concurso de contos. Esse aqui foi minha primeira menção honrosa, um conto que depois virou um livro. Isso aqui tem um texto, um conto erótico publicado nessa revista. Aqui também é a mesma coisa que eu acabo participando. Esse aqui é de uma oficina literária com a escritora Cíntia Moscovici. Esse aqui é um livro que eu ajudei a organizar também, uma oficina literária com a escritora Valesca de Assis. Esse aqui é um livro escrito a 12 ou 13 pessoas, cada um escrevia sobre um andar, e a gente criava personagens diferentes, também foi feito numa oficina literária. Esse aqui também é um concurso, que eu tenho 1 ou 2 textos premiados aí. Esse aqui eu participei, do Simers. Esse aqui são os livros da Alflip também. Isso aqui eu acho que é um festival mais, é um concurso mais comercial, assim, caça-níquel. Esse aqui é o meu primeiro livro de contos, que eu fui reunindo. Às vezes eu olho para ele e eu penso que eu tenho que ou esconder ele ou reescrever ele, porque a gente vai vendo coisas que com estudo poderiam ter sido feitas diferentes. Alguns eu até estou reescrevendo. Esse conto aqui... A escrita do chão. Minha mão se perdeu na mão grossa de novo. Deixei meus carrinhos no pátio, minhas cidades e ruas desenhadas com pedriscos, meus amigos imaginários para trás, com passos duplos. Tentando acompanhar as botas enlameadas, fomos até a horta. Nos fundos da casa, completei a sujeira de meus dedos na terra úmida, abrindo uma pequena cova. Ele colocou 2 grãos dourados na palma da minha mão. Eu os escondi no côncavo do chão. Um pouco de água por cima tchutuzou os dias, e a promessa de um milagre em tempos do esparás. Esperas surgiam nos dedos de minha mãe, mãos que preparavam bordados e afagavam o ventre que crescia. Contava luas na expectativa de alegrias novas que invadiriam nossa casa. Olhares que miravam no tempo uma casa cheia de gentes. Sementes que meu pai havia plantado nela. Não havia silêncios nos nossos dias. Um quintal de terra boa nos cercava, com hortaliças, frutas, temperos e chás, das mãos de meu avô, paciente contador de histórias. Aprende o plantio. Sementes jogadas em solo fértil, com mãos de afados, sempre germinam. Fui levado pela mão doída de meu pai ao cemitério. Num pequeno caixote branco, a promessa de milagre de meu irmãozinho foi semeada no côncavo da terra. Voltei para casa com minha mão suja, nas mãos silenciosas de meu avô. Os tempos de espera brotaram em nuvens negras e em sóis desbotados. Sobraram dúvidas sobre estes milagres. Nasceram silêncios em minha mãe. Passei a vigiar o milharal, farto de meu avô. Na lavoura de meu irmãozinho nada cresceu, só flores de plástico. Na escola aprendi as letras. Os silêncios de minhas esperas foram se desmontando na ponta do grafite. Plantei palavras na minha cartilha. Dolorosa a compreensão de minhas suspeitas. As sementes que fazem a vida renascer, sair do chão, não estão nas letras do cemitério.
As grafias são desiguais. Isso aí foi acho que a minha estreia na, na literatura, e isso me fez seguir, porque eu fiz esse ponto numa oficina literária, com a professora Valesca de Assis, e a gente tinha que trabalhar com uma palavra. E eu me lembro que o meu avô, um dia estava moendo milho, eu estava na primeira série, e estava eu e um coleguinha de turma conversando, e a gente falando do que a gente estava aprendendo, assim. E eu dizia, a palavra muito. E o meu avô disse, não é muito, é muito. Eu disse, mas não tem um N ali. E aí eu me dei conta que aquele muito que eu lia na aula lá, eu nem sabia o que era. E era muito. Que a gente falando, a gente acaba colocando um N ali. E eu, pensando nessa palavra, me veio ali no texto, vocês perceberam, tem um sementério, que foi a palavra que eu usei, que vem de semente, de sêmen, e aí eu fiz, no meu texto, eu fiz essa analogia com o cemitério, que aquela criança não entendeu o semente, que o avô ensinou ele a plantar a semente, com o cemitério, e que lá não nasceu nada. Então, eu acho que essa coisa da criação, como a gente consegue, e isso me fascina na literatura, de poder brincar com as palavras e poder criar um negócio. Às vezes eu me emociono com o meu texto, assim, porque isso já não, ele é ele é muito poético, mas ele já foi feito em prosa. E talvez alguém leu isso e disse, o texto podia ser maior, porque tem quase uma história ali. Eu não consigo aumentar ele. Eu já tentei, vou escrever mais. Não, ele está daquele jeito ali. Isso é uma coisa rara, porque às vezes a gente relê um texto, que tu escreveu um tempo atrás, e tu quer modificar ele. Acabei de falar isso, eu gostaria de modificar muitas coisas. E alguns a gente acaba não conseguindo. Esse é o meu último livro. É um livro de crônicas, de vivências. No primeiro vídeo lá tem muitas fotografias que são minhas, porque eu, além de médico, tem coisas assim que eu tenho, às vezes, uma dificuldade para dizer que eu sou aquilo. Por exemplo, músico, não sou músico, eu tenho disco gravado, mas eu tenho dificuldade de dizer que eu seja músico, eu acho que é uma coisa tão especial que eu me meto a tocar, me meti a tocar, cantar, mas não sabia que isso eu era, não. Escritor também é uma coisa que fica assim, será que eu pertenço a esse lugar? Eu estou me esforçando para isso. E eu me tornei um peregrino também, por fazer longas peregrinações, longas caminhadas, e duas importantes que eu fiz, que eu fui a Santiago de Compostela, e eu larguei coisas que eu vivi lá, nesse livro aqui, que é um livro de crônicas, tá? Para quem quiser me achar nas redes sociais, Facebook, sou muito ativo, gosto de publicar, estou aqui. Esse aqui é um site meu, com algumas coisas ali, que está sempre em construção, eu não tenho muito tempo para ir atrás. Se tiver tempo, eu posso mostrar uma outra canção aqui. Posso? Só doidando os trigas e os filhos nas cabinas, tens as mãos calejadas da vida, das cuias de cada dia, na espera do marchar solito, do sol, a terra fria. Olhos das nuvens, as chuvas molham a
pampa, seus sonhos se vão pela terra, erosada que o tempo consome. Chora a pampa, os filhos perdidos, chora o pai, cada vez mais chora os filhos que não voltam das lindas e prósperas capitais. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. É interessante ver nessa apresentação, né, que certamente todos nós identificamos no autor e leitores, né, que é a questão da busca, né, da invenção, da busca, não? Não era assim? É a questão da busca da invenção, da busca da palavra, da busca do sentido, da transformação das palavras, da invenção de algum tempo, essa questão do muito que tem no N, eu nunca tinha me dado conta. Né? E assim, é muito comum quando a gente viaja, principalmente no interior, onde as pessoas são mais livres do pensamento, pensar em palavras. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: que bom! César Sanches, uma das maiores expressões do nativismo local, né? Ele é gaúcho do Itaqui, os pais do Alvear, na República Argentina. Terceiranista de medicina, optou pela música, está aqui. Ele e a Carla, que é sua esposa, e que também é da casa do poeta rio-grandense, que tem um texto maravilhoso. Que bom, parabéns. Eu achei interessante, viu, meu doutor? Viu, Luciana? Eu achei interessante uma colocação do Luciana que me parece muito oportuna, pedindo licença à nossa doutora, a Ângela, não é? Já que eu não tenho formação na área, mas nós estamos conversando entre nós. Um dos problemas que eu sempre enfrento, e sou oficineiro de poesia lá da Faculdade Salesiana, em Campo Grande, desde 2003, como professor convidado, tenho lá 90 alunos em 4 níveis de construção literária. Toda vez que eles têm uma equipe lá, me chamam, depende da questão política, muda. Essas universidades estatais, muitas vezes o que vale são outros interesses, aquelas coisas. Então, de vez em quando, vou lá. Então, eu me reciclo e procuro sentir como é que as pessoas veem. Nós temos uma tendência muito séria de que, quando nós publicamos o texto, ali está a versão definitiva. O doutor coloca uma questão do experimentador, que me parece muito importante, esse refazer. Então, eu tenho abordado nesse novo livro, Conversa de Hospício, que deve sair no ano que vem, uma conclusão que não se encontra por aí, mas que ela é óbvia. Para mim, particularmente a poesia, ela nunca está pronta. A obra literária nunca está pronta. Ela passa a ser definitiva no momento da morte do autor. Então, nós não temos eu tenho esta condenação de pegar o texto e trabalhá-lo. Por exemplo, o que me parece importante nessa colocação do Lucena é essa ânsia de buscar, num mundo de modernidade,
e no mundo do modernismo, há um século, ele vai buscar o soneto, vai buscar uma nova fórmula, e não só no português, mas lá no espanhol, com o ritmo do espanhol. Então, isso é muito importante, porque isso permite que a gente consiga entender que o molde literário ele é como a arte plástica. Se tem um momento em que nós fixamos aquela imagem, que o artista plástico fixa aquela imagem, mas a fixação da imagem, como queriam os praxistas em 1965, os irmãos Campos, da poesia Processo, vocês viram que isso está muito quietinho, até porque aquilo era da raiz americana, onde, a meu ver, prevalece ainda, não gosto da palavra, mas um ranço prosaico que prejudica a criação da imagética. Então, não se usa a metaforização, porque, vejam, se nós não utilizarmos a metaforização no sentido mais amplo, não apenas da figura da linguagem, nós não entronizamos e não se cria a imagética. Enquanto nós não subvertermos a palavra, dando a ela asas para voar, a poesia não existe. Então, nós podemos ter várias versões, como tem os artistas que apresentam várias versões. Isso não se discute nos grupos literários formais, até porque são poucos os autores, principalmente os mais jovens ou os mais antigos, que ficam com aquela história, me botou para baixo porque fez uma crítica que não me agradou. Tchau! Estamos nos aproximando para os finalmente. Eu quero dizer meu poema. Quero dizer meu poema, que eu deixei para depois. Então tá. Eu vou convidar um casal que perdemos muito, Jairo e da Eleida, para virem aqui na frente para lerem 2 poemas. Pode ser? Pode ser, sim, claro. Então, vamos convidar a Eleida para ler um poema do Mário Quintana. Nós temos uma prova aqui do Francisco Lobo da Costa, que é o diálogo que nós fizemos agora. Sim, pode ser? Vai ser também. Pois é. Vocês sabem. Não pode ser também? Não pode ser também? Pode ser? Não, tá. Então, eu vou pedir o seguinte. Pode ser? E aí você continua. E temos ainda o colega que vai recitar o Costa, né? Assim? E para ti, o Cruz de Souza, o que é o inferno? Vamos ouvir a crítica? Olá a todos, eu vou ler de Mário Quintana, Debaixo da Mesa. A negrinha assustada, na janela a lua. No relógio o tempo, no tempo a casa. E no porão da casa, umas estranhas ex-criaturas, com cabelos de teia e aranha e os olhos sem luz e todas esfarelando que nem mariposas, aí todas se esfarelando, mas sempre se mexendo eternamente, se remexendo como anímonas, roupas
No fundo de um poço, Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui junto a convite do Vou fazer Dr. uma Xavier. apresentação essa. Eles estudaram também, uma categoria de literatura, acabou do Leão, tá? Que é o município de Iratem, cumpriu a maioridade, né? Isso, De isso. Pelotas. Desde 1982 somos emancipados. Então, nós pertencemos à Leal, Academia Leonense de Artes e Letras. Também pertencemos à Academia Sul-Brasileira de Letras, qual muito nos honra aqui, estar com os compadres aqui, com o Montes, com o Rogério, com o Jorge. Nós temos, acho que, 7 ou 8 aqui da Academia. A Inalva, a nossa presidente, a Ângela. Acho que não esqueci de ninguém, né? E fizemos parte também do Instituto Francisco Lobo da Costa. É uma honra para nós, então, para nós é dos 10 anos aqui do Projeto da Poesia, para nós é uma satisfação estar aqui presente e esperamos novamente lá no Capão do Leão. É um prazer fazer uma trilha, Selo das Almas. Então, o que é o inferno, de Cruz e Souza? Sentir as ilusões puras e belas, inteiramente mortais e perdidas, como 1 milhão simpático de vidas iluminadas, doces, todas elas, a desilusão. Sentir murchar como as gentis capelas da virgindade as crenças tão floridas, mandando olhar as tristes avenidas de uma existência rica de procelas, a prostituição. Erguer do chão, às vezes, a migalha de algum consolo envolto na mortalha, de uma ironia, de um sacrasmo eterno, a humilhação. Entrar em vida num sepulcro mudo, sem um lar, sem amor, sem luz, sem tudo. Só isso e nada mais é que é o inferno, a miséria, enfim. Obrigado. A nossa presidente Ângela nos desafiou a fazer um diálogo entre Francisco Lobo da Costa e a sua amada Elvira. Vamos ver. Vou achar aqui. Diálogo imaginário. Imaginário. É. Eu não tenho a do Darcy que consegue. O Darcy também fez o diálogo, muito bonito. Não, mas o Darcy decora, eu não consigo. Vamos ver aqui. Eu te mandei para você, né? Aqui. Eu fiz um diálogo em cordel. Eu sou o Francisco e ela é Elvira. Minha Elvira, flor divina, joia rara do meu viver. Meu poema é tua sina, meu destino é te querer. És meu poeta, és do campo o trovador. Tua voz me abre a porta dos caminhos do amor. Não creias, doce menina, que outro nome eu vá cantar, pois só tua luz me ensina meu caminho iluminar. E se a vida nos separar, como o vento e o arrebol, tu ainda vais lembrar meu beijo e o meu sol. Mesmo que o tempo malvado me arranque da tua mão, guardarei bem estampado teu retrato no coração. Então canta, meu Francisco, a saudade que é só minha. Nosso amor será feitiço neste rancho que me anima. Cantarei, minha donzela, com meu peito a te chamar. És a estrela mais bela que jamais vai se apagar. Muito obrigado.
Vamos terminar então com... Eu gostaria de dizer os poemas. Só tem o seguinte, não quero ser antipático, mas nós temos intermediário, vamos fechar a porta por motivo de segurança, que aqui é uma recepção. Vamos ouvir a música, tá? Eu vou abrir agora eu trouxe o cantor. E a gente acompanha o poema? César Sanches vai cantar para nós. Eu abro mão do meu poema para o cantor. Não, eu prefiro o cantor porque nós não tivemos cantor. Eu já falei bastante. Por favor. Pode ser aqui mesmo? Claro. Não, de pé, de pé. Tu é maravilhoso. Só porque faz uns 20 anos que a gente não está dividindo um palco, né? Vai, querido. Tá bom. Vamos aqui fazer. Bom dia, boa tarde, quase, né, pessoal? Uma satisfação imensa compartilhar com vocês este momento. Graças muito pelo convite. Peço desculpa pelo atraso, mas não trouxemos documentos e ficamos 40 minutos lá embaixo até conseguir achar uma imagem de documento para conseguir entrar. A gente não sabia que precisava. Era só uma participação. São muitas as músicas que eu gostaria de cantar para vocês, com tanto disfônico. A Semana Farroupilha foi violenta. Acho que foram quase umas 20 apresentações, então a voz ficou tanto desgastada, o otite me atacou, também violenta, e a cachaça não solucionou o problema. Eu sei que tu gosta muito dessa música, irmão querido, para ti, do meu coração, e para todos vocês. De Ramón Ayala. El viejo río que va el amanecer como un gran camarotán se va la balsa en su loco vaivén. A la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos la esperanza plantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón y yo la tierra del Chaco quebranchero y montanas prenderá mi sangre con su rumbo samurai y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y de amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y de amor quiero yo. Como solo na fronteira, vamos fazer um pedacinho de dois fronteiriços, Herto Saldanha e João Sampaio da Silva. Venho Vitor solito, entrando no Bororé, e um cusco brasino ao tranco, na sombra do Pangaré. Chapéu grande, lenço grande, jeitão tal de quem chega. Na tarde em tons de aquarela, lembra um quadro do Berega. O flete troteando alerta bufa, serega pros lados. É uma perdice de gola, no último fio do alambrado. A veia na cruz da estrada e o seu olhar sem fumaça. Saca o sombreiro em silêncio e respeito a sua raça. Eu acho que você conhece a música. Vamos lá, gurizada. Lá vem o Rio Grande a cavalo. Tá bonito, de novo. Lá vem o Rio Grande a cavalo. Mais uma vez, mais uma. Lá vem o cavalo. Lá vem o grande
tinha acabado. Graças, gurizada. Até a próxima. Tchau, bonito. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas palmas. Obrigado pela participação de todos. Foi muito especial esse momento, essa festividade de hoje. Agradeço a presença de todos. Está encerrado o nosso evento. Fique à vontade.